Olá, meus queridos alunos do 7º ano, aqui é a professora Karina de Geografia. Estou passando mais uma vez para gravar essa videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem, estudando. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato pelo WhatsApp, pelas conferências. Eu estarei lá para respondê-las, tá? E procurar ajudá-los, tá bom? Anotem tudo direitinho que eu estarei prontamente para ajudar. E na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre o depósito subterrâneo. Ele está no nosso livro didático, no capítulo 9, nas páginas 124 a 133. E aí eu começo assim. Se eu estivesse em sala de aula, eu estaria perguntando a vocês: gente, o que vocês observam nessa imagem? O que vocês podem me dizer? Então, vocês vão falar assim: olha, professora, tem uns aspectos naturais, né? Então, vem da natureza. Então, a gente vai relembrar um pouquinho lá do 6º ano. Então, quando a gente observa alguma coisa, a gente denomina como uma paisagem, né? Ou seja, a paisagem é tudo aquilo que está ao alcance dos nossos olhos. E se eu perguntasse a vocês, né, o que vocês estariam vendo na imagem, vocês estariam também exercendo esse olhar geográfico. Então, toda vez que eu peço, né, para vocês observarem, para vocês descreverem uma imagem, né, uma paisagem, vocês estão despertando o olhar geográfico. E esse despertar o olhar geográfico, a gente pode mencionar aqui nessa imagem que nós temos uma paisagem natural, né? Então, ela tem características únicas e exclusivas da natureza. E aí, o livro de vocês dá 3 exemplos, né, de experiência. Uma com cascalho, outra com areia e a outra com argila. E aí, nesses 3 potes, vocês vão colocar a mesma quantidade de água e vão ver qual é a que vai impermear mais rápido. E aí a gente começa a observar que o cascalho ele passa com maior facilidade a água, porque ele é mais poroso, ele tem mais espaço livre, né? Então o cascalho ele é permeável. A areia ela é um pouquinho mais grossa, né, do que o cascalho. O que acaba acontecendo? Ela passa com menos facilidade, tá? Então ela tem uma porosidade razoável. Já a argila, que é um pouco mais grossa, né, mais, vamos dizer assim, um pouco mais compacta, ela acaba dificultando a passagem da água e torna-se o quê? Impermeável. E aí nós temos as rochas. As rochas também, elas têm uma estrutura que não são porosas, porém, elas permitem a passagem dessa água, né? Então, muitas rochas, elas acabam infiltrando essas águas, tá? E aí, a gente começa a despertar um conceito, né? E eu pergunto a vocês: quando a água, ela vai escoar? Na natureza, ela só para de escoar quando ela encontra uma estrutura impermeável, vamos dizer, algo que venha frear, né? Algo impermeável, como a argila, né? Que a gente deu o exemplo ainda há pouco. Se a gente perfurar o solo, né? Essas rochas subjacentes, nós poderemos encontrar uma água subterrânea. E esse armazenamento, né, ele vai ocorrer numa estrutura impermeável. Então, eu deixei aqui essa imagem para vocês. Então, nós temos essa rocha, né, que ela é impermeável, tá? Então, você tem a água, né, a precipitação, a chuva. Aí, você tem a rocha permeável, né, o lençol freático. E aqui, ó, esse tipo de rocha aqui, ó, que ela acaba o quê? Parando a água, né? Então, ela acaba tendo essa impermeabilização. Por quê? Ela tem um poder de diminuir, vamos dizer assim, diminuir essa água que vai adentrar no solo, tá bom? Então, por isso que a gente consegue escoar quando a estrutura é impermeável.
E aí nós temos as águas subterrâneas. Logo, essa imagem tem no livro de vocês, na página 129. Logo quando a gente começa, né, a observar as águas subterrâneas, a gente vê o quê? O rio, né? Aí você fala assim, poxa, mas o rio vem da onde, né? A gente sabe que tem uma nascente, né? E esse rio, ele acaba o quê? Aflorando a água da onde? Do lençol freático, né? Então, ele acaba aflorando essa água do lençol freático. E essa água do lençol freático, ela pode ser do nível mais baixo, né? Que é a estação mais seca, tá? E ela pode ser também, né? De uma... Aqui, ó, a parte mais seca, tá? Ou ela pode ser mais alta, né? Que é a parte mais úmida do lençol freático. E aí, com isso, você tem uma impermeabilização melhor, tá? E o lençol freático é o que? Essa água que fica armazenada abaixo do solo. E aí nós temos as zonas que são permanentemente saturadas, né? Essas zonas que são abaixo do lençol freático, nós denominamos como os aquíferos, tá? Que tem essa saturação, que são denominadas como os aquíferos. Então, olha só, você tem um rio, né? Ele impermeabiliza, que é o lençol freático. Quando ele está úmido, é o lençol freático mais alto. Quando ele está mais seco, é a camada do lençol freático, né? Onde você tem a estação mais seca. Então, ela está um pouco mais abaixo, tá? Do solo. E você tem a rocha impermeável, né? Que ela não deixa passar água, tá? Que é essa rocha aqui, a roxinha, que é a zona impermeável. E aí, o aproveitamento dessas águas subterrâneas, elas servem para quê? Eles aproveitam para suprir o consumo humano, né? O Brasil tem pouco controle, então muita gente abre poço em qualquer lugar, então eles não têm um certo controle, o poço artesiano. Em São Paulo, nós temos os maiores usuários dessas reservas subterrâneas e também nós temos o maior aquífero do mundo, que é o aquífero do Guarani, que pega alguns estados brasileiros, pega também a parte do Uruguai, da Argentina, Paraguai, Bolívia e Chile. E aí nós temos as vantagens e desvantagens do uso da água subterrânea. Vantagens: capacidade de armazenamento dos aquíferos, né? Menor contaminação, possibilidade de captação da água no próprio local e a necessidade de pouco investimento. Então você não precisa ter um bom dinheiro para investir nisso. A desvantagem é o comprometimento, né? A poluição afeta a saúde humana. Você tem as fossas sépticas que são altamente jogadas nessas águas subterrâneas, o depósito de lixo, esgoto, fertilizante, resíduos industriais e também tem o caso da exploração excessiva, né? Porque eles pegam uma quantidade muito grande de água e acaba sendo bem excessivo aí o uso dessa água subterrânea. Gente, espero ter ajudado vocês nessa aula de hoje. Tenha uma boa semana e até a próxima!